Olá, meu nome é Vladimir Brega Filho, sou promotor de justiça no Estado de São Paulo e gostaria inicialmente de agradecer à direção da Escola Superior do Ministério Público, na pessoa da doutora Tatiana Vigiane Bicudo, agradecer o convite para participar desse projeto que busca apresentar questões ligadas ao meio ambiente e ao Ministério Público nessa Semana do Meio Ambiente. Vou tentar aqui falar sobre a atuação do Ministério Público e o saneamento básico, aqui entendido como serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. De início, é importante destacar que o tema saneamento é tão importante para o Ministério Público que pode ter uma atuação de várias de suas promotorias especializadas. Na Promotoria do Meio Ambiente, além de cobrar a implantação de sistemas de saneamento básico, o Ministério Público deve atuar para a conservação dos recursos naturais e a proteção ao meio ambiente. É preciso, por exemplo, proteger e recuperar as nascentes, os corpos d'água, as represas e também proteger os aquíferos, que cada vez mais vêm sendo utilizados para o abastecimento nas grandes cidades e também para a irrigação. A Promotoria do Patrimônio Público, por sua vez, tem atuação decisiva na fiscalização das licitações, em especial com a nova legislação, que trouxe uma outra lógica para o sistema, não permitindo mais que os serviços públicos de abastecimento sejam prestados sem competição. Já a Promotoria de Habitação e Urbanismo tem que atuar na implementação da infraestrutura urbana onde ela não existe e deve atuar para impedir o surgimento de loteamentos clandestinos ou irregulares sem os serviços de água, tratamento de esgoto, coleta de lixo e drenagem urbana, entre outros. Já a Promotoria do Consumidor também deve atuar para que sejam os serviços prestados com qualidade, regularidade e continuidade, e ainda que os preços cobrados estejam de acordo com a legislação. O tema saneamento também interessa a Promotoria da Saúde Pública, vez que a ausência ou a má prestação dos serviços de saneamento básico trazem sérios prejuízos à saúde pública e geram uma intensa demanda aos serviços de saúde. Além disso, as doenças impedem que as pessoas trabalhem, que as crianças e adolescentes estudem, trazendo com isso prejuízos para a educação e para o mercado de trabalho. Enfim, somente uma atuação articulada entre todas essas promotorias de justiça poderá fazer com que o país avance num tema tão importante. Além disso, é preciso entender que não dá mais para trabalhar de forma distante da sociedade. É preciso que essa atuação seja articulada com a sociedade civil organizada. Existem importantes entidades que, a partir de dados abertos existentes na internet, elaboram relatórios muito interessantes e que podem auxiliar o Ministério Público na identificação de prioridades. A título de exemplo, podemos relacionar o Trata Brasil, Água e Saneamento, InfoSambás, entre outros. O acesso aos sites dessas entidades é possível e trará importantes dados a respeito do saneamento básico no Brasil. É importante registrar também que a situação no saneamento no país é muito díspare e, por isso, é preciso identificar os pontos mais críticos para, a partir deles, atuar de forma eficiente. Ainda que as metas de universalização estejam previstas para uma data distante, 2033, é preciso que se cobre, desde já, o cumprimento de etapas, a fim de que, em 2033, não se conclua que nada foi feito. O ano de 2033 não pode ser desculpa para um não fazer. Isso porque a Constituição Federal estabelece um dever constitucional de proteção ao meio ambiente. O artigo 225 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
O Estado, para cumprir seu dever de proteção, deve empregar medidas que levem a uma proteção adequada e efetiva. Deriva da Constituição uma proibição contra a insuficiência, diante do que a legislação infraconstitucional não pode ser argumento para o descumprimento do dever constitucional. Nem mesmo a inexistência de legislação pode servir de argumento para o descumprimento desse dever constitucional. Dessa forma, União, estados e municípios não poderão se esquivar de cumprir a legislação ambiental sob a alegação de que há um prazo para universalização. Se há dano ao meio ambiente, há um dever de ação e há um dever do Ministério Público de fazer cumprir a Constituição. Além disso, é preciso destacar que o fato de ter sido atingida a universalização de algum serviço não significa que o trabalho está terminado. Ainda que isso seja importante, os objetivos alcançados podem ser sempre modificados. Podemos imaginar que as questões relativas ao saneamento são como uma competição de salto com vara. Atingido um patamar, um novo patamar deve ser estabelecido. Ou seja, as metas de saneamento serão sempre variáveis. O fato de uma cidade já ter atingido a meta de universalização não significa que nada mais há a ser feito, pois sempre é possível melhorar. Isso fica bem claro quando observamos os princípios previstos no artigo 2º da Lei 11.445, que trata do saneamento básico no Brasil. Fica evidente, pela leitura dos princípios que norteiam o saneamento básico, que existe uma obrigação constante de melhoria e ampliação dos serviços. Conclui-se assim que a existência de uma meta, ainda que importante, não modifica em nada o dever dos entes federados de avançar na questão do saneamento básico. Mas já que se falou dos princípios estabelecidos para a lei, existem alguns pontos desses princípios que podem ser aqui destacados. Um deles é a prestação regionalizada dos serviços de saneamento básico. Não é possível que os municípios pensem em um sistema individualizado. De nada adianta o município A tratar seu esgoto se um município A montante despeja esgoto no rio que corta o município A. Assim, andou bem a Lei 11.445, quando em seu artigo 14 provoca os municípios a realizar uma prestação regionalizada. Além disso, a prestação regionalizada tende a ser mais eficiente e tende a aproveitar melhor os recursos. A manutenção de um aterro sanitário por um município pequeno, por exemplo, é custosa e demanda grande investimento material e humano. Muitos desses pequenos municípios não possuem técnicos que possam trabalhar no serviço de saneamento. Assim, a atuação em consórcios auxilia os pequenos municípios e essa aglutinação de municípios desperta um interesse maior nas licitações, sendo possível a contratação de serviços melhores por preços menores. Também no Ministério Público é importante essa atuação regionalizada. Os grupos de atuação regionalizada são extremamente importantes porque, em uma ação coordenada, fiscalizam e obrigam todos os municípios a darem conta do tema. Não haverá a reclamação de prefeitos dizendo que são perseguidos pelo promotor de justiça de um município A, enquanto no município B nada é exigido. Também aqui é importante destacar a importância dos planos de atuação. Sabemos que o Ministério Público tem inúmeras atribuições e é impossível atingir 100% de sucesso em todos os campos. É impossível, inclusive, atuar de forma eficiente em todos os campos. Assim, é preciso identificar aquilo que, em determinado momento, é primordial e que todo o Ministério Público precisa atuar. Outro ponto interessante na legislação é a obrigação da ligação à rede de infraestrutura.
sempre existiu discussão a respeito da obrigatoriedade do usuário estar ligado à rede de esgoto. Em boa hora, o artigo 45 da Lei 11.445 estabeleceu que as edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis, estabelecendo ainda o prazo de 1 ano para que os usuários se conectem à rede de esgoto a partir de quando disponibilizada a rede. Somente será admitido sistemas individuais quando não exista rede de esgoto. Isso tem um grande sentido porque não tem razão do Estado investir na construção de redes se os usuários não estivessem obrigados a se ligarem a ela. Mas isso, a simples existência da legislação, não resolve os dilemas do saneamento básico. Afinal, existem alguns problemas que dificultam a ligação à rede. Um exemplo clássico é o da soleira baixa, ou seja, o imóvel está em um nível abaixo da rede e a ligação exige custosa solução individual. Muitas vezes, até com a colocação de bombas individuais para que o esgoto seja levado até a rede. Contudo, o problema é ainda maior porque, normalmente, essas dificuldades surgem entre a população com maior vulnerabilidade social e econômica, que muitas vezes vive na beira de rios, córregos, ou seja, em áreas de risco. Nesses casos, é preciso avaliar qual é a melhor solução, ou seja, se é a implantação de serviços de saneamento ou a desocupação das áreas de risco, com ênfase em políticas habitacionais de remoção. Nesse ponto, é importante destacar que outro pilar do saneamento básico é o que a lei chama de controle social. Além de estabelecer esse controle social como princípio do saneamento básico, a lei define o que ele vem a ser como o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados com os serviços públicos do saneamento básico. É claro que esse controle social adequado, para que tenha um controle social adequado, é preciso que essa participação seja uma participação informada, ou seja, deve existir discussão dos temas com usuários e a sociedade civil organizada. Não pode ser um controle social para inglês ver. O Ministério Público tem por dever estimular e exigir esse controle social. Assim, pensando no exemplo que foi dado acima, a decisão pela remoção da população ou a implantação da infraestrutura urbana naquele local deve passar por essa participação social informada. Enfim, esses são alguns princípios que foram trazidos pela legislação. Existem vários outros, existem outros temas que poderiam ser tratados aqui, mas pela limitação do tempo, ficam para uma próxima oportunidade. De qualquer forma, espero ter contribuído para essa importante discussão acerca do saneamento básico no Brasil e, mais uma vez, agradeço o convite da Escola Superior do Ministério Público. Muito obrigado.